Um segredo arrepiante se esconde por trás dos muros do palácio. Bem-vindos ao Silent Thread. Eu sou o seu anfitrião, Harold. Adoraria saber sua opinião. Deixe um comentário e me diga de onde você está assistindo. Suas mensagens tornam esta aventura inesquecível. Vamos desvendar o mistério. Os convites eram impressos em papel grosso creme, com bordas pretas e um tom de vermelho quase indelicado. Ostentavam o brasão da Fundação Ashcombe e uma sugestão de algo mais sombrio por trás da filantropia. Um ar de espetáculo, como uma cortina de veludo diante do cadafalso de um carrasco. Na noite marcada no final do outono, a Praça Belgrave, em Londres, brilhava com carros e sapatos envernizados, o pavimento lustrado por uma fina chuva que transformava cada poste de luz em uma auréola. A casa de Dame Aurélia Ashcombe, de fachada de cantaria, discreta e cara, revelava-se em salas repletas de retratos de oficiais e magnatas que enriqueceram com os despojos de impérios e a indulgência do tempo. Um quarteto de cordas tocava perto da escadaria de mármore. Lacaios serviam champanhe como estrelas cadentes. A conversa fluía em ondas de risos, fofocas e da caridade diligente e peculiar àqueles que não conseguem imaginar uma recusa. O sorteio, sussurrado e admitido com relutância, não se devia tanto à causa mencionada nos convites, hospitais e lares, mas sim à joia na sala de vidro além do salão dourado. Ela chegara sob escolta ao meio-dia, lacrada e assinada por um cavalheiro de bigode discreto, e olhar atento para assinaturas. Uma lenda a precedia, cruzando oceanos tão rapidamente quanto um boato. Uma pedra arrancada da terra vermelha, onde as mãos dos homens sangravam para extraí-la. Uma pedra que trazia infortúnio àqueles que a reivindicassem. Recebera muitos nomes em muitas línguas. Naquela noite era a estrela Carundu, ou, como preferia a senhora Lila Denby, do Chronicle, visando a circulação de livros, o diamante de sangue. Sir Roderick Valley, falecido no ramo das ferrovias, da borracha e do metodismo quando foi fotografado, estava perto da vitrine de vidro, como se ela tivesse sido instalada por um sopro seu. Era um homem de porte e presença marcantes, cujos sapatos encontravam firmeza em qualquer tapete e cujas opiniões silenciavam em qualquer ambiente. O diamante cintilava como uma batida de coração na entrada de luz. Um brilho vermelho profundo, inquietante, que atraía o olhar e, de alguma forma, o desviava. As pessoas deslumbradas percebiam que haviam olhado por mais tempo do que o confortável. A vitrine repousava sobre um pedestal com saia de veludo, perto das portas francesas que davam para a varanda. As fechaduras eram elaboradas, as dobradiças discretas. Ao lado dela, um homem atento, de rosto sério e mãos cuidadosas, calçava luvas brancas de pelica. Era o Sr. Jasper Quine, joalheiro, cuja loja na Bond Street era um exemplo de bom gosto, e cuja expressão agora sugeria que o destino de todos os presentes dependia da integridade do vidro e da fechadura. É horrível chamar assim, murmurou Lady Beatrice Valley, esposa de Sir Roderick, para uma jovem de olhos penetrantes e boca franca. Diamante de sangue, de fato. Lila Denby é descarada. A falta de vergonha é a especialidade de um jornalista, Bia, disse a jovem Evelyn March, pupila de Sir Roderick. Ela tinha o olhar lúcido de quem considera a verdade algo pessoal. Além disso, não é um batizado. O nome já veio junto, assim como a história. Não finja que você não repetiu isso para metade da sala. O riso de Lady Beatrice era suave e refinado. Talvez fosse um pedido de desculpas, talvez não. Ela exalava um leve aroma de verbena. Usava um colar de pérolas que, por contraste, fazia o brilho do diamante parecer ainda mais ofuscante. A poucos passos de distância, o capitão Leo Strahan, que se casaria com Evelyn na primavera, caso Roderick Valley não mudasse de ideia, inclinava um copo com a leve inquietação de um homem que voava melhor do que permanecia parado.
Havia dívidas em seus calcanhares e admiração em suas costas, e ele estava na sala por cortesia de ambas. A sala reuniu outros rostos. O Sr. Harold Grieve, advogado de Sir Roderick, magro e impecavelmente penteado, que gostava que uma cláusula se apresentasse como uma figura bem apessoada, Clive Bexley, secretário particular de Sir Roderick, cujos óculos eram a única atenção que ele se permitia, a própria Sra. Lila Denby, elegante e divertida, com um caderno tão pequeno que poderia ser confundido com um estojo de pó compacto, o reverendo Arthur Pember, que havia publicado panfletos com títulos como O Preço do Progresso, e que, a rigor, não sorria. Um homem de terno escuro e bem cortado estava perto das longas janelas, olhando sem encarar, calmo como um carvalho em meio a uma tempestade. Ele foi apresentado em algum momento como o Dr. Mukendi Kasongo, um acadêmico visitante de Merton, que tinha, como Lila escreveu mais tarde, um olhar que se sentia na própria consciência. Senhoras e senhores, anunciou Dame Aurélia do alto da escadaria, com a voz carregada da certeza de quem recebe doações, agradecemos a presença de todos. Esta noite, a Fundação Ashcombe se compromete a transformar algo de singular beleza e lamentável história em leitos hospitalares e medicamentos para aqueles que mais precisam. A estrela Carundu emprestada por Sir Roderick Vale será leiloada ainda hoje. Um murmúrio de aprovação percorreu a sala. Sir Roderick fez uma reverência, um gesto praticado e cordial. Jasper Quine olhou para o relógio, como se pudesse cronometrar os aplausos. Antes de começarmos os brindes, continuou Dame Aurélia, seria honesto e, talvez, decente reconhecer o debate que envolve esta lápide. O reverendo Pember pediu para dizer algumas palavras. O reverendo Pember desceu apenas 2 degraus, pois não queria invadir o espaço da anfitriã. Seus panfletos sobressaíam do bolso como bandeiras. É bom usar o lucro para bons fins, disse ele, mas devemos considerar as mãos que extraem joias da terra. Mãos sem almoço e sem voto, como o poeta poderia ter dito se tivesse ido ao Congo. Poderíamos dizer, há sangue nas próprias facetas daquela pedra. Rezo para que a maldição não seja maldição alguma, mas um aviso de responsabilidade. Alguns murmuraram em concordância, outros sorriram educadamente para suas bebidas. Sir Roderick olhou para Pember como se estivesse diante de um déficit contábil. Primeiro com irritação, depois com curiosidade, e por fim sem demonstrar qualquer interesse. O Dr. Kasongo não pediu para falar, mas Dame Aurélia, que gostava de demonstrar que não tinha medo, fez um gesto na direção dele. Doutor? Ele inclinou a cabeça. Não acredito em maldições, disse com cautela. Acredito na memória. Os objetos carregam histórias porque nós as carregamos. Se mudarmos a história que contamos, talvez o objeto passe a significar outra coisa. Exatamente, disse Sir Roderick, em voz alta o suficiente para encerrar o momento. Nós o reformulamos. As superstições desaparecerão. Isso compensará os próprios erros que você teme, Pember. O dinheiro é capaz de muita coisa, respondeu Pember, e seus lábios quase se curvaram em um sorriso. Dame Aurélia bateu palmas levemente. Então vamos brindar ao trabalho que nos aguarda. Criados circulavam entre os convidados com champanhe. O quarteto passou a tocar um arranjo suave de algo vienense. Lila Denby compôs algo que fez seus próprios olhos brilharem. Evelyn pegou uma flauta e não bebeu. O capitão Strahan ergueu a sua, mas a abaixou imediatamente para olhar o relógio, como se este o tivesse chamado. Lady Beatrice aceitou a sua com um suspiro que poderia ser de alívio ou de tédio. Sir Roderick retirou seu copo de uma bandeja com a facilidade possessiva de um homem que recebe dividendos. Ele o ergueu de modo que o brilho vermelho do diamante o atravessasse. Vermelho e dourado, um pequeno nascer do sol em uma prisão cintilante. Ao fim do absurdo, declarou ele. A caridade prática. Raios luzes piscaram. Foi algo pequeno,
Uma pequena oscilação e um retorno, uma hesitação ínfima, mas numa sala acostumada à luminosidade, foi como um tremor na terra. O quarteto de cordas vacilou e depois se recuperou com a coragem tipicamente inglesa. A conversa se reinventou em risos. Um lacaio em movimento parou e retomou. Sir Roderick olhou para o copo como se o tabaco estivesse lá dentro e sorriu. Já o bom senso, concluiu e bebeu. Ele fez uma careta imediatamente, como se algo o tivesse mordido. Era tão leve que a maioria teria confundido com indigestão ou uma piada de mau gosto. Sua mão foi para a garganta, depois para o peito. Seu corpo grande pareceu, de repente, pertencer a outra pessoa. O sorriso se desfez. O copo caiu, bateu na borda da base da vitrine e se estilhaçou com um pequeno som seco. Há suspiros que pertencem ao teatro. O som na sala não era um deles. Sir Roderick soltou um som abafado, um som seco e baixo, e escorregou para o lado. Não uma queda espetacular, apenas uma dolorosa perda de contato entre o corpo e o chão. Clive Bexley foi o primeiro a estar ao seu lado, sem chegar a se ajoelhar. Evelyn, mais rápida que qualquer um, colocou a mão sob a cabeça dele. Senhor, senhor, disse ela, como se a familiaridade o trouxesse de volta. Lady Beatrice permaneceu imóvel com a taça de champanhe erguida. Depois a pousou e deu um passo. 2. Deem-lhe ar, disse alguém, um homem sempre por perto em emergências. Doutor. Claro, disse o Dr. Cassongo, e no mesmo instante outra voz nítida e preocupada anunciou. Sou médico. Era o Dr. Lionel Trent, baixo e preciso, que havia sido apresentado antes e parecia não notar nada além das colheres de sopa. Ele pressionou 2 dedos no pescoço de Sir Roderick e não olhou nos olhos de ninguém. Por favor, disse ele, quase sem respirar. Espaço. O quarteto finalmente parou, e o silêncio fez com que as paredes parecessem próximas demais. Os relógios sobre as lareiras ousaram se fazer ouvir. Jasper Quine, que não se mexera desde o lampejo das luzes, agora olhava do vidro quebrado para o rosto de Sir Roderick, grisalho e em transformação, e então, porque o hábito é mais forte que a simpatia, para as fechaduras de sua vitrine. Ele tocou a chave em sua cintura, apenas para se certificar. Os lábios de Lady Beatrice se moveram sem emitir som. Evelyn, pálida, olhou para o médico como se ele fosse uma parede. Trent balançou a cabeça negativamente. Chamem uma ambulância, disse ele para ninguém em particular, mas para todos ao mesmo tempo. Chamem a polícia. As palavras são como um feitiço em Mayfair. Não pertencem a este lugar, e no entanto pertencem. Dame Aurélia, que teria preferido um entretenimento diferente, voltou-se para um lacaio e deu ordens que fizeram a casa entrar em movimento. E então alguém gritou. Não foi nada teatral. Foi um corte. Lila Denby, que havia parado para escrever algo que jamais publicaria agora, ergueu a cabeça e olhou para além do caderno em direção à vitrine. Apontou com a mão trêmula. O diamante, disse ela. E então, de forma incisiva, uma criança perguntou com voz articulada. Onde está? Era impossível. Jasper Quine disse isso em voz alta porque precisava. Impossível, murmurou. E então mais alto. Eu não tenho ninguém como... A vitrine de vidro permanecia como estava, límpida, intacta. As fechaduras, duas cada uma com uma chave diferente, estavam como ele as deixara, organizadas, fechadas, as superfícies polidas sem um único arranhão. A saia de veludo do pedestal jazia lisa e sem ondulações. E lá dentro, onde a luz captara, se mantivera e fora retida, não havia nada. Uma almofada marcada por uma ausência. A sala foi tomada por um novo silêncio. Ninguém se moveu a princípio. Então todos se moveram apenas um passo, em direção ao impossível. Afastem-se todos, disse Clive Bexley com uma voz meio tom abaixo da sua, como se um estranho a tivesse emprestado. Pelo amor de Deus, não toquem em nada. O lápis de Lila caiu e rolou até o rodapé.
Harold Greaves se endireitou, alcançando sua altura máxima ainda insuficiente, e disse a Jasper que estava ofegante. Quem tem a segunda chave, Sr. Quine? Eu. O caso... Sir Roderick manteve. O outro? Consigo, gaguejou Jasper, e então, como se isso importasse, acrescentou. Ele sempre faz isso, fazia. Ele tem a chave consigo, disse Greave, recuperando a gramática à força, e olhou para o homem que agora jamais voltaria a guardar uma chave no bolso. Revistem-no, não o toquem. Polícia, acrescentou sem se dirigir a ninguém em particular, como se os estivesse invocando por meio de um encantamento. Evelyn não se afastara do lado de Sir Roderick. Ela falou agora sem levantar os olhos, com uma voz que perdera a vivacidade. Ele disse que a maldição era um absurdo. Nesta casa, disse Dame Aurélia, com um brilho de aço transparecendo através da seda, não damos ouvidos à superstição. Telefonaremos imediatamente. Telefonar para quem? Perguntou Lila em voz alta demais. Para a delegacia. Ela se interrompeu, percebendo a mudança no ar, antes que a segunda palavra saísse de sua boca. Alguém, talvez sem pensar, talvez com intenção calculada, disse: há um homem que lida com assuntos desse tipo. Os olhos da Sra. Denby brilharam pela primeira vez desde que o pequeno copo se quebrou. Sim, disse ela, agora suavemente, como uma oração que finalmente se lembrara do seu nome. Sim, claro. Ela olhou para a lareira como se pudesse haver ali uma pequena estátua que ajudasse. Havia apenas um relógio e 2 pastores de mármore impassíveis. Então olhou para Dame Aurélia, que não gostava de ser lembrada, mas naquele momento não se importou. Mandem chamá-lo, disse Dame Aurélia. Mandem chamar o Sr. Hercule Poirot. A intimação foi enviada com a mesma eficiência do serviço de champanhe. Em poucos minutos, um sino soou lá embaixo. Os enfermeiros carregaram um homem sóbrio em uma maca. O Dr. Trent falou brevemente com eles. Não havia nada a fazer. A polícia estava a caminho quando o lacaio, quase sem fôlego, anunciou: Monsieur Hercule Poirot. Ele entrou como se convidado pela própria sala, compacta, imaculada, chapéu impecável, bigodes aparados. Parou, observou a posição dos vidros, das pessoas, dos móveis e fez uma reverência à Dama Aurélia. Madame, devemos manter a ordem. Ninguém se move a menos que seja convidado. Dame Aurélia repetiu a ordem e a sala, agradecida, obedeceu. Poirot dirigiu-se à flauta caída. Estava envolta em uma chuva de brilho, a haste quebrada com um estalo limpo, uma meia-lua de líquido pegajoso sobre o mármore. Ele não a tocou. Observou o pedestal. Havia uma leve marca onde o vidro havia batido, e a saia de veludo mostrava um pequeno sinal de desobediência em um dos cantos. As 2 mechas da vitrine brilhavam discretamente. Sr. Quine, convidou ele. O joalheiro chegou imediatamente. Sir Roderick carregava uma chave? Sim, senhor. Estou com o gêmeo. Ambos são necessários e ambos estavam presentes até que a estrela resolveu viajar, concluiu Poirot em voz baixa. Ele olhou para o lustre. Houve uma queda na luminosidade? Houve um instante, disse Dame Aurélia. Apenas um momento. Depois ele caiu. Poirot inclinou a cabeça. Voltou-se para Evelyn, pálida e imóvel. Mademoiselle foi a primeira a ficar ao lado dele? Tentei levantar a cabeça dele. Ele não conseguia respirar. Você foi pontual e corajoso, disse ele, e era sincero. O capitão Strahan estava por perto, as mãos inquietas mexendo no relógio. Gasolina e ar frio o envolviam. O olhar de Poirot desviou-se para uma marca escura no punho da camisa. Capitão, disse ele amavelmente, o senhor admira a precisão. É uma pena que o coração humano tenha seu próprio tempo. Strahan corou e desviou o olhar. Lady Beatrice finalmente se acomodou em uma cadeira, com as pérolas instáveis. Que ele estava bem no almoço, murmurou ela. Então algo surgiu entre o almoço e o brinde, respondeu Poirot. Vamos analisar cuidadosamente quem e o que. Um sino tocou novamente. A Scotland Yard havia chegado.
O inspetor Mallory, jovem, severo, vestindo o dever como um casaco novo, observou a cena e parou em Poirot com um aceno de cabeça. Monsieur, inspetor, disse Poirot, se me permite, comecemos pelo mais simples. Quem serviu o champanhe? Quem estava mais perto da vitrine quando as luzes se apagaram? E a chave que estava com Sir Roderick, que seja encontrada ou não. Mallory fez sinal para um policial se aproximar do corpo e para outro das janelas francesas. Ninguém sai daqui, disse ele, repetindo as palavras de Dame Aurélia. Nome e endereço de cada convidado. Sr. Quine, sua chave ficará à vista. A atenção de Poirot voltou-se mais uma vez para a base do pedestal. Ele se agachou sem tocar, observando como o veludo roçava o chão. Parecia escutá-lo, o silêncio que se erguia sob ele. Então endireitou-se com um olhar sereno. É bom, disse ele para ninguém em particular, que tenhamos tempo. Quando as pessoas são convidadas a esperar, elas se revelam. Um policial voltou do corpo. Sem chave, senhor, disse ele a Mallory. Relógio, moedas, um chaveiro vazio. Mallory olhou para Poirot. O vazio ecoava a almofada nua. Então uma mão envenenou e roubou, disse Poirot com suavidade. Ou roubou primeiro. Mallory encarou a equipe. O Sr. Sikes permaneceu impassível. Champagne? Na despensa, inspetor. Finch carregava a bandeja. O jovem lacaio corou. Eu servi de uma garrafa, disse Finch. O Sr. Sikes me viu. Entrei enquanto Dame Aurélia aplaudia. Sir Roderick estendeu a mão e pegou um copo quando passei pela vitrine. Eu não escolhi a bebida para ele. Os outros se serviram. Eu não saí da sala. E na descida? Perguntou Poirot. Parei onde estava, perto das janelas. A Sra. Denby pegou do outro lado. O Sr. Quine estava perto da vitrine. O Dr. Trent pigarreou. Há um odor de amêndoa amarga. Temo que seja ácido prússico. Então, disse Poirot, uma única flauta escolhida a dedo. E isso exige conhecimento, de hábito, de posição, de vaidade. Seu olhar tocou o lugar onde Sir Roderick estivera, buscando luz. Mallory descreveu a cena. O caso mais próximo foi quando houve a queda. Eu estava escrevendo, disse Lila. Eu fiquei observando as fechaduras, disse Jasper Quine. A 2 passos de distância, disse Clive Bexley. Fui até ele imediatamente. Perto das janelas, acrescentou o Dr. Cassongo. O Sr. Gage, do andar de baixo, relatou. Som do painel de fusíveis. Uma breve puxada, depois solte. De dentro? Perguntou Mallory. Pode ser, senhor. Pode ser a rua. Poirot estudava pessoas, não interruptores. Lady Beatrice tinha uma expressão séria. Evelyn olhava apenas para os mortos. Os olhos do capitão Strahan percorreram as portas da varanda mais de uma vez. Quem gostaria que Sir Roderick fosse envergonhado, ou que fosse embora esta noite? E perguntou ele em tom de conversa informal, como se estivesse tomando um café. Ninguém respondeu. O farfalhar do papel. Um maxilar se contraiu. As mãos de Evelyn empalideceram. Declarações na biblioteca, ordenou Mallory, e uma busca discreta por uma segunda chave. Os policiais se movimentaram. O ressentimento surgiu e então, com um leve aceno de cabeça de Poirot, se dissipou. Se me permitem, disse Poirot, recriaremos o brinde. As posições, a bandeja, até mesmo um pequeno mergulho. Se o Sr. Gage puder nos atender. A ordem é a amiga da verdade. Ele foi até o pedestal e olhou sem tocar para a ponta de veludo que estava ligeiramente torta. Jasper Quine prendeu a respiração. Senhor, se tivermos que mover alguma coisa, não movemos nada, disse Poirot. Observamos. Os convidados foram acomodados como antes. Finch pegou uma bandeja vazia. Poirot indicou precisamente onde Sir Roderick estivera. Evelyn, com os lábios cerrados, entrou naquele espaço e, com um sobressalto, deu um passo para o lado. O capitão Strahan a substituiu. Luzes, disse Mallory. O Sr. Gage atendeu ao pedido. O lustre desceu e subiu. Todas as cabeças se viraram, mas não todas na mesma direção. 3 pares de olhos se voltaram para a vitrine. 2 para a sacada.
um para a bandeja. Poirot observou as mãos. Os dedos enluvados de Jasper Quine apertaram a chave em seu cordão. A mão de Clive Bexley se ergueu parcialmente em direção à saia de veludo e se conteve, como se lembrasse de uma instrução para nunca tocar. O próprio olhar de Poirot oscilou entre calor e frio. Ótimo, disse ele. Mais uma vez, por favor. Pela terceira vez o Sr. Gage atendeu ao pedido. O lustre suspirou. Uma sombra roçou o vidro como uma mão. Naquele instante, o joelho de Bexley amoleceu, depois se firmou. A corrente de Queenie estalou. A cabeça de Strahan virou-se para a sacada. O lápis de lila apontou para a caixa. Evelyn não se mexeu. Obrigado, disse Poirot. O corpo fala ao cérebro. Ele se virou para Finch. Onde você colocou a bandeja depois? Mesa lateral perto das palmeiras, senhor. Voltei para pegar a garrafa. Quem abriu? Sim, eu fiz, disse Sikes. Arame e cortiça na despensa. Eu os carreguei para dentro. Sem segunda garrafa? Não, senhor. Então, uma flauta, murmurou Poirot. Ficou parado junto à janela, imóvel. Uma corrente de ar deslizou pelo chão e fez cócegas na bainha de veludo. Observou o tremor mínimo depois Strahan. Você sempre olha para o céu, não é? Eu olhei porque as luzes diminuíram, disse Strahan. A gente aprende esses hábitos, respondeu Poirot voltando-se para o pedestal. Monsieur Keane a saía. Havia alguma obra por baixo quando ela foi instalada? Um carpinteiro fez o pedestal, senhor. Oco, para torná-lo mais leve. A caixa tranca por dentro, para manter as aparências. Para manter as aparências, repetiu Poirot. A almofada. Levantado de cima. O copo precisa ser erguido. É mesmo necessário? Disse Poirot suavemente. Mallory observava inquieta. Se estiver lá dentro, nós vamos tirar. Guardem isso, disse Poirot. 2 guardas, um aqui e outro ali, sem tocar na saia. Temo que a pessoa errada esteja levando vantagem. Mallory posicionou seus homens. Declarações. Primeiro Finch, depois Quine, depois Bexley. Bexley primeiro, sugeriu Poirot. Bexley começou. Depois foi com Mallory. Poirot falou em voz baixa com Evelyn. Você permaneceu ao lado de Sir Roderick? Não tocou em mais nada? Só ele, disse ela. E minha garganta? Estava apertada. Sim, teria, disse Poirot. Ele se virou para a Lady Beatrice. Madame, a senhora sabia que ele tinha inimigos? Seus olhos se voltaram para o reverendo Pember e depois desviaram. Convicções geram inimigos, disse ela. Também entre pessoas íntimas, respondeu Poirot, com um pequeno sorriso. Para Mallory, a porta. Depois de Bexley, 3 minutos para mim. Depois o médico, depois a senhora Denby. E a chave? Perguntou Mallory. Vai reaparecer, disse Poirot. Objetos arrebatados no pânico não viajam muito longe. O veludo respondeu com um leve suspiro, como se o ar tivesse se acomodado em seu interior. Os olhos de Poirot repousaram ali. Vejam, murmurou ele, sem se dirigir a ninguém em particular. A ordem faz os segredos reclamarem. Ele ergueu a mão e os guardas se enrijeceram. Paciência, senhores. Não vamos tocar ainda. Vamos ouvir. O Dr. Trent aproximou-se. Se fosse ácido prússico, agiria imediatamente, disse ele. Um gole basta. Exatamente, respondeu Poirot. Um ato para criar confusão. Assassinato a serviço do roubo. Ele olhou para Grieve. Sir Roderick mostrou a chave dele esta noite? Ele bateu na corrente do relógio quando Dame Aurélia anunciou o leilão, disse o advogado. Só agora reparei no anel vazio. Então, quem quer que o tenha levado, o fez no momento do colapso, ou antes com coragem, disse Poirot. Descobriremos qual temperamento se encaixa. Ele elevou a voz firme. Senhoras e senhores, nada de lavar as mãos, nada de tirar as bolsas, nada de usar os telefones. O inspetor Mallory me concederá essa permissão. O guarda junto ao pedestal se mexeu quase imperceptivelmente. Com licença, senhor, murmurou para Mallory. E então, ao ver Poirot inclinar levemente a cabeça, continuou. Houve um pequeno estalo agora mesmo, como uma mola se soltando.
Bem, disse Poirot, a impaciência aumenta dentro do seu pequeno teatro. Ele olhou para a bainha de veludo, serena mais uma vez. Não aplaudiremos cedo demais. Mallory reapareceu com Bexley pálido por trás dos óculos. 3 minutos, avisou Mallory. O sorriso de Poirot era cortês. Monsieur Bexley, o senhor faz as listas, os horários, os lembretes. A ordem é o seu Deus, talvez até mais do que o meu. Eu faço o meu trabalho, disse Bexley controlando a voz. Quando as luzes se apagaram, você meio que estendeu a mão para a saia. Por quê? Bexley corou. Hábito... Ensaiamos a sala durante dias. O Sr. Quine nos avisou para não deixarmos o veludo amassar. Lady Aurélia detesta a desordem. Me movi antes de pensar. Você também ensaiou o espetáculo? Perguntou Poirot. O discurso, o copo sendo erguido naquele momento exato. Claro, admitiu Bexley. Sir Roderick gostava de uma linha de aterrissagem perfeita. Ele queria que o diamante captasse a luz. Sempre o centro das atenções, murmurou Poirot. Diga-me, quem estava ansioso para que o leilão acontecesse esta noite e não na semana que vem? Bexley olhou para Grieve, que se aproximara o suficiente para que ele pudesse ouvir. Sir Roderick. Há também outros. Havia acordos. Wills? Disse Poirot em voz baixa. A boca de Grieve se contraiu. Um adendo aguardava sua assinatura após a venda. Em benefício de quem? Grieve não respondeu. Evelyn, ao ouvir, mexeu-se e depois ficou imóvel. Obrigado, Monsieur Bexley, disse Poirot soltando-o. O senhor não sairá desta casa. Em seguida veio Finch com o boné na mão. Poirot não perguntou nada sobre impressões digitais, apenas. Ao servir a bebida, você notou algum copo separado, reservado? Não, senhor. Eram idênticas. Limpei uma que tinha uma mancha. Só isso. E qual delas Sir Roderick escolheu? O mais próximo do caso, disse Finch. Ele sempre escolhe o mais próximo. Ah, disse Poirot. Ele escolhe por proximidade e por orgulho. Útil para quem planeja. Mallory, inquieto, disse. Precisamos abrir aquele pedestal. Precisamos deixar amadurecer, respondeu Poirot. Coloquem um homem na varanda, outro do lado de fora da porta e um terceiro onde ele pareça estar cochilando. Deixem o cômodo quase vazio, mas não completamente. O rato é esperto. Ele não virá pelo queijo, mas sim pela confiança. Dama Aurélia, ferro sob seda, disse, o corpo, monsieur. Depois das fotografias? Sim, respondeu Poirot. Que o médico atenda com respeito. O Dr. Trent inclinou a cabeça. Certificarei, inspetor. Lady Beatrice falou de repente com a voz embargada. Ele proferia maldições e agora todos falam de molas e armadilhas. Molas e armadilhas são obra dos homens, disse o reverendo Pember. Não do céu. E quanto aos ensaios? E acrescentou Lila com um olhar rápido. Quem ensaiou um assassinato? Madame, disse Poirot com suavidade, a senhora terá sua manchete se esperar. Ele se aproximou das janelas e examinou a tranca. Depois a tênue linha de fuligem no parapeito, onde uma corrente de ar havia deixado sua marca. Fechou as cortinas, deixando uma pequena fresta que refletia o olhar de um observador. Voltando, dirigiu-se a Mallory sem olhá-lo. Deixe as luzes como estavam, não muito fortes. Anuncie que haverá uma pausa de 10 minutos para as declarações. As pessoas poderão circular somente onde permitirmos. Mais uma vez o veludo suspirou, a queixa mais delicada. O olhar de Poirot repousou ali, e depois desviou-se como se estivesse entediado. Coragem, murmurou ele para o quarto. As pequenas células cinzentas são pacientes. Antes que alguém durma, algo se revelará. O silêncio se dissipou como poeira. A conversa se desfez em tópicos que não iam além do alcance da visão dos policiais. Poirot posicionou-se não no centro, mas em um console baixo em frente ao pedestal, onde um prato de chá de prata oferecia um tênue reflexo sob o veludo. Ele o inclinou por uma distância mínima. Sykes acompanhou a equipe. O Dr. Trent falou baixo com Dame Aurélia e caminhou em direção ao corpo.
aguardando enquanto o fotógrafo trabalhava. As cortinas respiravam. A corrente de ar desenhava sua linha no chão e fazia cócegas na bainha. O Dr. Cassongo juntou-se a Poirot. Você cria um espelho, observou ele. Eu crio uma testemunha que não pisca, respondeu Poirot. Seu olhar permaneceu fixo nas mangas. Veremos se a vaidade se curva. Um passo suave, uma hesitação, e então Clive Bexley, voltando de suas declarações antes do que deveria, parou junto às palmeiras. Realizou uma dobra inexistente na mesa lateral. Observou a bainha como se a ordem o ofendesse. Agachou-se, apenas para alinhar a ponta, e sua mão deslizou suavemente por baixo, a poucos centímetros da borda. Ah, não, disse Poirot sem mover a cabeça. Sua voz chegou a Bexley, como se viesse de dentro do pedestal. Os dedos do secretário se retraíram. Na palma da mão dele havia uma fina palheta de aço, com um gancho achatado, não maior que um clipe de caneta. Bexley corou. Eu encontrei no chão. Então regozijamo-nos, murmurou Poirot. Foi encontrado. Inspetor. Mallory chegou lá com uma rapidez que demonstrava respeito pelo constrangimento. Pegou a pequena ferramenta e a girou sob a luz. Para que serve isso? Para levantar algo que resiste ao toque, disse Poirot. Ou para abrir uma portinha. Seu olhar se voltou para Bexley com ternura. O senhor terminará sua declaração, monsieur, no tamanho que o inspetor desejar. Bexley saiu, rígido. Dentro da fenda do espelho, o veludo mal respirava. E então, com a mais ínfima capitulação, revelou uma moeda de metal fosco, presa à parte inferior por fita adesiva. A mão de Poirot moveu-se rapidamente. Ele endireitou-se com algo entre o polegar e o indicador. Mallory inclinou-se. Uma chave. Não é só uma chave, disse Jasper Quine com a voz rouca, intrometendo-se sem permissão. É a chave de Sir Roderick. Veja o corte. Nós a tínhamos em pares. Escondido para ser buscado quando os olhos estivessem cansados, disse Poirot. Ele o entregou a Mallory. Tranque-o. Seu dono agora é indiferente. Depois o ladrão precisou disso mais tarde, disse Mallory. Ou ele queria que pensássemos assim, sugeriu o reverendo Pember. Poirot deu um leve sorriso. Ambas são possíveis. O Dr. Trent e o fotógrafo terminaram. Os homens ergueram o corpo com cuidado solene. Evelyn virou-se levando a mão à boca. O capitão Strahan deu um passo à frente e hesitou, como se um fio invisível o estivesse segurando. Lady Beatrice observava com olhos que já haviam decidido que lágrimas não eram apropriadas. Um pequeno som veio então, de dentro do pedestal, um sussurro mais inconfundível, um ruído suave, como se um peso fosse sentido ao longo do caminho. Os cílios de Poirot baixaram. O guarda que fingia sonolência não se moveu. O que estava na sacada inclinou-se ligeiramente. Agora não fazemos nada, disse Poirot quase alegremente. Esperamos enquanto o rato acredita que não há gato. E a sala ouviu. O ar prendeu a respiração. Um relógio lá embaixo bateu as horas, como se viesse de debaixo de um veludo. O lápis de lila pairou no ar sem ousar rabiscar. Os lábios do reverendo Pember formaram um verso e o abandonaram. Poirot, aparentemente examinando os punhos da camisa, observava o estreito crescente do espelho. Nele, a bainha fez uma pequena curva. Assentou-se e em seguida subiu um pouco, quase imperceptível. Jasper Quine passou pela vitrine como um homem que orbita uma pessoa amada. Suas luvas brancas de pelica estavam impecáveis. Seu rosto, pela primeira vez, não. Ele olhou para Mallory e desviou o olhar. Então, com a delicadeza de um joalheiro ajustando um broche, inclinou-se sobre o veludo e deixou um único dedo deslizar por baixo. Com delicadeza, disse Poirot, e a palavra pousou ao lado da orelha de Queen exatamente no auge da tentação. O joalheiro parou. A mão do policial fechou-se firme em seu pulso. Quine ergueu os olhos, aflito. Em sua mão presa, havia uma fina lasca de noz com a ponta coberta por uma goma escura. Senhor, implorou ele, eu só precisava prendê-la. Ouvi o peso.
Se outros não estivessem envolvidos, disse Mallory com um tom de triunfo, você seria a primeira. É um mecanismo meu, disse Quine rapidamente, lutando contra a vergonha e o ressentimento. O pedestal é oco, inspetor. Uma calha revestida de feltro leva da almofada a um berço dentro. As fechaduras são bastante honestas, mas a vitrine tem uma precaução. O vidro só pode ser levantado com a chave. Mas, se a vitrine for sacudida, há uma trava que pode ser acionada para enviar a pedra para baixo e protegê-la de ladrões de objetos quebrados. É algo que usamos na Bond Street. Sir Roderick admirou a engenhosidade. Ele insistiu. E qual é a pegadinha? Tai perguntou Poirot, quase amável. Uma mola que responde à pressão no suporte dentro da saia, disse Quine, baixando os olhos. Só eu deveria acioná-la. Mas qualquer um que soubesse poderia, depois de uma leve inclinação, um pouco de confusão, pressioná-la e mais tarde retirá-la. Vi a bainha se mexer. Teme que alguém a alcançasse primeiro. Então você se escondeu lá pronto com cola para roubar o que finge salvar, disse Mallory. Você virá comigo. Quine estremeceu. Eu não o envenenei. Isso permanece, disse Poirot calmo. Inspetor, certamente o senhor manterá o Sr. Quine. Mas permita-me o seguinte. Descobrimos que o conhecimento sobre o pedestal existia. Outros ensaiam. Outros observam. O rato não é um deles. Mallory fez sinal para um policial. Quine, tremendo, entregou a bengala com a ponta de goma. Poirot levantou a bainha com 2 dedos da largura de uma unha e olhou sem tocar para a escuridão. Algo lá dentro soltou um suspiro suave e desdenhoso e se calou. O berço está ali, disse Quine, impotente. 2 centímetros para trás. E a estrela? Perguntou Lila com a voz fraca. Perto o suficiente para tentar um tolo, mas não o bastante para um ladrão cauteloso, respondeu Poirot. Deixou o veludo cair. Saciamos um apetite. Resta outro. Um chamado veio do corredor agudo como uma pedra. Inspector, da despensa. Senhor, algo que o senhor precisa ver. A sala virou a cabeça como uma só criatura. Os olhos de Poirot voltaram-se para a bainha. Mallory moveu-se imediatamente. Quine sob guarda à sua frente. Lila seguindo-o como um fantasma, até que o braço de um policial formou uma barreira. Poirot não se mexeu. Inclinou a cabeça para os 2 homens sentados no pedestal e para o terceiro à porta. Depois baixou o olhar para o pequeno pedaço de espelho que fizera. Nele, a bainha da saia estava discreta e desinteressante. Parecia satisfeito em estar entediado. Na despensa, o ar era mais frio e luminoso. O lugar da bandeja estava marcado por uma marca úmida. A gaiola de arame e o papel alumínio estavam cuidadosamente dispostos em um pires como Sykes preferia. Finch estava de pé com a tampa amassada nas mãos. Não abri nada, disse ele antes que lhe perguntassem. O Sr. Sykes tirou a rolha. Eu limpei a mancha. Entrei. Sykes, com a dignidade ferida, apontou para a pia. Lavei a faca, enxaguei o pano. Ali está a garrafa. Mallory aproximou-se da lixeira com um aceno de cabeça do guarda. Sob cartolina dobrada e talos de aipo, havia um lenço amarrado em volta de um pequeno frasco marrom. Quando o desamarrou, o cômodo se encheu delicadamente e de uma vez, com o aroma fantasmagórico de amêndoas amargas. Água de louro, disse o Dr. Trent da porta com a voz tensa. Concentrada. Deve ser mantida trancada. Sykes praguejou baixinho. O lenço tinha um discreto abordado em azul. Linho Ashcombe, disse Sykes ao ver o olhar de Mallory. Toda a casa tem. Finch branco fez o sinal da cruz. No salão as cortinas respiravam. O capitão Strahan tirou e recolocou a luva, os dedos inquietamente precisos. Lady Beatrice encarava o nada. Evelyn estava de pé junto à lareira, sem confiar nos joelhos. O reverendo Pember, a certa distância do champanhe, observava as próprias mãos como se elas pudessem acusá-lo. Os olhos do Dr. Cassongo se voltaram brevemente para Poirot, depois para o espaço diante do pedestal,
e ele se fez mais uma estátua. A bainha se moveu. Não foi por acaso. Tinha o caráter de uma vontade contida por tempo demais, e então cedida. Os cílios de Poirot não se ergueram. Sua voz, quando finalmente se fez ouvir, era um fio. Devagar, meu amigo. O fingido policial não levantou a cabeça. Com um leve movimento da bota, prendeu o veludo. Uma mão já havia deslizado por baixo, fina, enluvada, ágil. Houve um estalo como de pele contra a madeira, um sopro. Então a outra mão do policial se fechou em um pulso. A mão recuou bruscamente. Algo se rasgou com um sussurro. Os dedos do guarda se desprenderam com um anel de borracha fina e opaca, rompido na costura. O dono foi tão rápido quanto. No instante em que os passos de Mallory ecoaram pelo corredor, uma sombra desapareceu das palmas das mãos e voltou a ser apenas um convidado entre convidados. Poirot não ergueu os olhos. Examinou o pedaço na palma da mão do guarda. Não era couro nem algodão, mas um fio de luva cirúrgica, manchado de pó. Mallory entrou com o lenço e o frasco lacrados em uma sacola. Encontrados na sua despensa, disse ele. Ele viu a borracha. E isto? Uma prova de que alguém tomou precauções, respondeu Poirot. Ele ergueu o olhar, sereno como sempre, e observou a sala que fingia que nada havia acontecido. Você verá, acrescentou a Mallory, que muitos têm acesso à água de louro e que alguns não suportam o toque das próprias mãos. Raramente é a química em si que me interessa, inspetor. É a coragem e o medo que a escolhem. As narinas de Mallory dilataram-se com o aroma no saco. Voltaremos a isso. Ele baixou a voz. Monsieur Poirot, devemos guardar a pedra antes que a casa repense a ideia. Sim, disse Poirot imediatamente. O Sr. Quine dará as instruções, mas não tocará. Inspetor, por favor, me dê as 2 chaves e respiremos bem devagar. Formaram um pequeno grupo em volta do pedestal. Mallory com a chave recuperada. Um policial segurando a chave de Quine em um cartão de papel. O próprio Quine, pálido, descrevendo seu próprio artifício com a vergonha de um artesão traído pela própria astúcia. Insira as peças juntas, gire no sentido oposto, mas sim. Segure o copo pelo gargalo. Pronto? Sinta a mola se soltar. Não levante mais do que 5 centímetros. Se a trava estiver engatada, o suporte deve ser travado por dentro com a pequena aba. Não para a esquerda. Com cuidado. O copo se elevava até a espessura de um livro. Abaixo, a almofada de veludo revelava seu centro côncavo. Uma boca escura se estendia em seu fundo, onde a calha desaparecia. Dentro, um berço forrado de couro repousava adormecido. Algo denso e taciturno ali estava, envolto em partículas de flocos como geada. Quine emitiu um som que não chegou a ser um soluço. É isso, a estrela. Sem mãos, disse Poirot. Ele se inclinou, mas não o suficiente para embaçar o vidro. Inspetor, um pano limpo. E sua caixa de evidências. Com a delicadeza de um cirurgião diante de um altar, Mallory deixou o berço inclinar e sacudiu o ocupante para dentro da caixa. Ela caiu com um estalo feio e pesado. Quine olhou fixamente como se visse uma criança, que voltou de um endereço errado. Não vamos mais admirá-lo, disse Poirot. Cellar. Assinar e colocar junto com as outras desgraças seladas. A noite já está menos amaldiçoada. Um suspiro percorreu a sala. Alívio ou decepção, era difícil dizer. Os ombros do capitão Strahan relaxaram. Os olhos de Evelyn se fecharam por um instante. O reverendo Pember parecia quase roubado. O lápis de lila lembrou-se de sua função e voltou a ser ele mesmo. Poirot ergueu o anel de borracha rasgado entre o polegar e o indicador. Uma luva pequena para uma coragem pequena, disse ele, e se virou para o Dr. Trent. Monsieur le Docteur, em seu trabalho o senhor carrega algo assim? O Dr. Trent encarou-o sem arrogância. Às vezes. Tenho uma bolsa. Está no guarda-volumes. Pode revistá-la. Vamos sim, disse Mallory. Rei bolsos, acrescentou ele à sala sem fazer distinção. O Dr. Cazongo disse calmamente, pela primeira vez com firmeza.
Essas não são luvas cirúrgicas. São aquelas fininhas que se compram em pacotes para usar com corantes ou produtos de limpeza. Veja o pó. Ele ergueu uma sobrancelha ao ver os dedos impecáveis de Lila. Eu uso lápis, doutor, não cianeto, disse Lila incisiva. Mas me revistem à vontade. Vamos revistar tudo, respondeu Mallory. Poirot se virou para Evelyn. Mademoiselle, fale baixinho. Ele a levou para um canto não muito longe do relógio. Há rumores de um adendo. É tedioso, eu sei, mas o assassinato tem um gosto pelo tédio. Quem ganharia ou perderia com isso esta noite? Seus olhos se voltaram para a caixa lacrada, como se ela contivesse um coração. Ele pretendia quitar as dívidas com os hospitais e reservar uma parte para mim, caso a venda ultrapassasse um determinado valor. Ele disse que ultrapassaria, por causa do nome. Ela fez uma pausa. Ele também pretendia quitar as dívidas do capitão Strahan se nos casássemos. Mas o Sr. Grieve queria que ele adiasse. Havia dúvidas. E Lady Beatrice? Ela está confortável, Monsieur Poirot. Sir Roderick não acreditava em conforto em excesso. E você? Perguntou ele, com muita delicadeza. Eu não queria o dinheiro dele esta noite, disse ela. E ele acreditou nela. Mallory retornou de uma breve incursão ao vestiário com uma pequena bolsa preta e curiosidade. Ele dispôs os instrumentos de Trent sobre uma mesa lateral. Havia luvas, mas do tipo mais grosso e resistente sem talco, um estetoscópio, um frasco marrom com o rótulo digitalis, sais de cheiro, uma pequena seringa em um estojo de veludo. Tudo correto, disse o Dr. Trent, impassível. Não carrego água de louro. Nesta casa, murmurou Sykes, nós nos protegemos dos insetos pelo bem do jardim. A Sra. Ashcombe prefere uma colher ao arsênico. Poirot inclinou a cabeça. Então, os meios estão no ar como uma melodia. Mas a coragem de atacar no exato meio segundo, essa não vem do nada. Seus olhos percorreram a sala. Quem estaria onde o hábito faria Sir Roderick pegar a flauta mais próxima? Quem não suportaria que ele vivesse para assinar um documento ou que ele dissesse uma certa verdade? A resposta não estará na despensa. Um guarda da sacada tossiu baixinho. Inspector. Marcas no corrimão. Arranhões parecidos com graxa de sapato. E isto? Ele ergueu um pedaço fino de aço, curvado, com um pequeno gancho parecido com a picareta de Bexley, mas com a ponta manchada de escuro. A ganância vem acompanhada de um conjunto de ferramentas, disse Mallory. Temos suspeitos de sobra. Agradeceremos, corrigiu Poirot. A abundância é clareza disfarçada. Ele olhou para a caixa lacrada e depois para o espaço vazio onde Sir Roderick estivera. Agora, inspetor, vamos remarcar as entrevistas. Mas primeiro uma conversa no escritório, por favor, com o Sr. Grieve. Mallory acompanhou Grieve até o escritório. Poirot seguiu-o com a pequena caixa lacrada nas mãos do inspetor, como uma criança solene entre eles. O cômodo cheirava a couro e pó de carvão. A luz da lâmpada iluminava o feltro verde sobre uma grande escrivaninha, e a boca escura de um cofre embutido na parede, atrás de portas de painéis. Grieve estava diante dele como se estivesse em um altar. Por favor, diga-me exatamente o que está escrito, disse Poirot. O adendo. Grieve, com a boca fina se contraindo, retirou um documento datilografado de uma pasta. Após a venda do Carundú Star, uma quantia especificada para a Fundação Ashcombe. Um fundo fiduciário para a senhorita Evelyn March, com renda até o casamento e capital em 5 anos. Quitação condicional das dívidas do capitão Strahan, mediante casamento em até 6 meses. Ajuste da anuidade de Lady Beatrice Vale para um valor fixo. Ele hesitou. Um compromisso de constituir um fundo para obras educacionais em Carundú, sob a administração de curadores, incluindo o Dr. Mukendi Kassongo. Mallory ergueu as sobrancelhas. São muitas maçãs derrubadas por uma carroça só. Aconselhei o adiamento, disse Grieve com rigidez.
A titularidade não é incontestável. Uma carta de Merton sugeriu que uma reivindicação poderia ser apresentada. Eu queria que Sir Roderick esperasse até que o advogado revisasse o testamento. Ele se recusou a esperar pela decência. Preferiu o espetáculo. E uma carta? Perguntou Poirot. Uma declaração para ser lida esta noite? Os olhos de Grieve brilharam. Ele ditou algo grandioso, sim. Queria dizer que a história da pedra precisava ser contada, que os lucros compensariam as injustiças. Ele citaria nomes de empresas que não existem mais e de homens que já morreram. Eu disse a ele que era desnecessário. Ele não concordou. Onde está o rascunho? Perguntou Mallory. No cofre, disse Grieve. E então, com um leve movimento defensivo, acrescentou: minha chave e a de Sir Roderick devem girar. A chave de Sir Roderick, disse Poirot suavemente, estava no chaveiro vazio. Grieve empalideceu. Cerrou os dentes, ajoelhou-se e girou o disco. Há também uma combinação de serviço em último caso. Girou até os números e acionou a manivela. O metal cedeu com um gemido abafado. Dentro, havia pacotes de títulos, uma pasta vermelha amarrada com fita adesiva e um envelope menor lacrado com cera. A mão de Grieve alcançou a pasta vermelha. Seus dedos pararam. A fita adesiva que a envolvia havia sido cortada e amarrada novamente em um laço desarrumado. Não faça isso, advertiu Mallory. Ele mesmo pegou a pasta, desamarrou-a com um cuidado que Grieve teria aprovado e retirou os papéis. Um rascunho de adendo com correções a lápis estava no topo, abaixo de um espaço em branco, onde um segundo documento deveria ter sido deixado, com seu retângulo como um fantasma. A declaração, disse Grieve, com a voz embargada. Não está aqui. Os olhos de Poirot estavam semicerrados. Então a chave do chaveiro não era só para uma vitrine. Ela veio andando até aqui antes de rastejar para lá. Ele olhou para o envelope menor, lacrado com cera. O que é isso? Grieve umedeceu os lábios. Seguros, avaliações, as apólices dele. Mallory pegou o pacote, examinou o lacre e o colocou de volta no lugar sem abri-lo. Vamos fazer um inventário, disse ele. Poirot ergueu o adendo preliminar pela ponta. Atenção, inspetor. A cláusula que conforta o capitão Strahan depende de uma assinatura que agora não será feita. Ele está mais pobre com uma morte. É um motivo incomum matar o próprio alívio. A menos que o alívio o obrigasse a permanecer na empresa, disse Grieve de repente. Sir Roderick impôs condições. Deixar de voar, trabalhar na empresa, abandonar certos amigos. O capitão Strahan não gostava de ser propriedade de ninguém. A antipatia não é um veneno, disse Poirot, embora seus olhos estivessem pensativos. Ele virou a página e bateu em uma anotação à margem. E esta mão? Do Sir Roderick, disse Grieve. Ele fez anotações com um lápis verde. Ele é um verdadeiro amante da ordem, murmurou Poirot. Não perderia uma chave sequer. Mallory fechou o cofre e o trancou. Falaremos com o capitão novamente. E com Lady Beatrice, que vê sua pensão ser cortada. E com a senhora Ashcombe, cujo lenço envolve nossa garrafa. Você está me acusando por causa do meu linho? Perguntou Grieve em nome dela, com um lampejo de indignação que não era seu. Poirot sorriu. Não acuso ninguém de floreios. É demasiado conveniente. Virou-se para a porta. Inspetor, mais uma coisa. Quem lidou com as cartas de Merton? Grieve hesitou. O Sr. Bexley os abriu enquanto eu estava ausente. Ele os catalogou. Vi a anotação dele no arquivo. Bom, disse Poirot suavemente. Ele parou na soleira, escutando. Do corredor veio o sussurro urgente de um lacaio, e então, inconfundivelmente, o som seco de porcelana batendo na pedra. A mão de Mallory foi para a maçaneta no mesmo instante que a de Poirot. Vá, disse Poirot em voz baixa. É hora de a casa fazer sua próxima confissão. O estrondo foi o cotovelo de um lacaio batendo contra uma alta jardineira azul e branca no corredor. Ela tombou e se estilhaçou com uma dignidade catastrófica,
liberando um tilintar de guarda-chuvas e uma pequena caixa de metal que deslizou como se fosse culpada. O guarda de Mallory saltou sobre ela. Dentro havia um pacote de luvas de borracha finas, uma delas rasgada, com pó cobrindo as bordas como geada. Havia também uma folha dobrada que se abriu involuntariamente, um rascunho de discurso intitulado A Lápis Verde de Sir Roderick, a ser lido após a venda do Carundu Star. A boca de Mallory formou uma linha fina. Ele olhou da caixa para o salão e vice-versa. Tragam todos, disse ele. Aqui. Eles se reuniram onde antes tremeram. O lustre agora firme, a caixa de vidro vazia, o diamante lacrado. Poirot não estava na frente, mas um pouco afastado, para que a sala pudesse se ver sem que seu bigode a distraísse. Senhoras e senhores, começou ele, agradavelmente, tivemos o assassinato, o desaparecimento, o reaparecimento e as pequenas excursões à despensa. Agora teremos a verdade. É como um cardápio, é preciso servir os pratos na ordem ou o estômago se revolta. Ninguém disse nada. Os policiais formaram uma geometria silenciosa. O lápis de lila não se moveu. Sir Roderick Vale morreu rápido, disse Poirot. Ácido prússico. Não é sutil. É teatral. A escolha do veneno nos diz muito. Requer coragem para usar e precisão para aplicar. Nesta sala, naquele momento, havia duas questões a serem resolvidas. Um roubo e uma morte. O roubo creio que você entende. A engenhosa calha dentro do pedestal, a saia de veludo, a mola para acionar. Esses são os brinquedos de uma mente que admira a engenhosidade. Mas a morte, isso é psicologia. Vocês ouviram como Sir Roderick escolhia seu copo. Sempre o mais próximo, sempre aquele que o colocava no centro das atenções. Nosso lacaio serviu na copa. A garrafa estava intacta. A bandeja chegou ao bater as palmas. Envenenar o conteúdo daquela taça teria sido uma tolice. A chance de cair na mão errada é muito grande. Mas sujar a borda, apenas a bordas do copo que estaria mais próximo da mesa quando Sir Roderick estendesse a mão, com a frase grandiosa nos lábios. Isso é obra de um olhar apurado para o momento e de uma grande capacidade de ensaio. Ele inclinou a cabeça na direção do Sr. Gage, que se remexeu desconfortavelmente. O Sr. Gage contou ao inspetor e este me contou que mais cedo lhe pediram para fazer um pequeno drama com as luzes, uma breve oscilação para chamar a atenção de todos na sala, no exato momento em que o brinde fosse erguido. Foi o cavalheiro que organizou cada segundo desta noite, que ensaiou a entrada, que colocou a maleta, a bandeja, os ramos de palmeira e os discursos. Monsieur Clive Bexley. Os óculos de Bexley pareceram repentinamente apertados demais. Sir Roderick, gostava de tudo exato. Pedi ao Sr. Gage um ensaio no início da tarde. E mais uma vez, disse Poirot gentilmente, você pediu que ele ficasse pronto no momento do brinde. O traço na linha foi feito de dentro da casa. Foi breve, e aconteceu exatamente quando o copo foi erguido. Naquela pequena escuridão, senhor, você estava a 2 passos da caixa e da bandeja. Você nos contou com o joelho. Mas o corpo fala que você meio que estendeu a mão para o veludo, não porque Lady Aurélia deteste desordem, mas porque seus dedos queriam o encaixe do pedestal. No mesmo movimento, com a outra mão, uma gota, muito pequena, de água de louro na borda mais próxima da caixa. O frasco estava esperando na despensa, embrulhado em um A azul. Você o havia colocado lá. Você tinha tempo livre. Você estava em todos os lugares hoje. A boca de Bexley abriu e fechou. Qualquer um poderia ter feito isso. Sykes, Finch. Exatamente, concordou Poirot. Qualquer um poderia fazer isso. Mas ninguém pediu o molho. Ninguém colocou a bandeja com precisão de 5 centímetros, como vimos quando recriamos o cômodo. Ninguém encontrou depois um pequeno gancho na bainha. Essa era a sua ferramenta. Você nos disse que ensaiou o cômodo por dias. Acho que ensaiou por mais tempo do que isso.
Mallory ergueu a pequena caixa de metal recuperada da jardineira destruída. É isto, Sr. Bexley? Suas luvas? Por que a jardineira? Eu não sei o que é isso, disse Bexley, mas sua voz estava seca. Foi ali que você escondeu o que a trairia quando descobrisse que o diamante não era tão fácil de recuperar, disse Poirot. Você tentou debaixo do veludo? Nosso guarda sentiu sua mão. Usou a luva barata porque é organizada. Não gosta de tocar em coisas. Copiou o truque do joalheiro e trouxe chiclete para o seu bastão. Dele saiu um pedacinho de borracha, quando você o puxou de volta. Então você esperava tentar de novo mais tarde, quando estivéssemos cansados. Jasper Quine engoliu em seco. Inspetor, eu juro, eu não fiz... Não, disse Poirot imediatamente. Acusamos o senhor de astúcia, Monsieur Quine, mas não de assassinato. O senhor esteve perto de cometer um segundo crime, talvez, mas não cometeu o primeiro. Bexley fez um pequeno gesto de desespero. Por que eu o mataria? Se a pedra fosse vendida à minha posição, teria se sentido mais seguro. Talvez, disse Poirot, mas você temia algo mais do que insegurança. Temia um discurso. No cofre do escritório, a fita lacrada por mãos que amarram com muita força, deveria haver uma declaração que Sir Roderick pretendia ler. Ela mencionava homens e empresas. Mencionava o passado e propunha uma nova ordem. Você a interceptou. Poderia tê-lo feito ontem, quando o Sr. Greaves se ausentou por um breve período, e os olhos de seu escriturário não estavam mais em você. Poderia tê-lo feito esta tarde, enquanto admirávamos o quarteto. Você é o catalogador. Abriu as cartas de Merton. Aprendeu os nomes. Correspondências que você teria preferido evitar. Greave falou visivelmente constrangido. Encontrei a fita remendada. Eu suspeitava, mas não imaginava. Sr. Bexley, eu o considerava um fanático por listas, não um ladrão. A respiração de Bexley se dividia em 2 sons curtos e desagradáveis. Ele teria arruinado as pessoas com seus sermões, disse. Ele teria me expulsado quando descobriu que eu havia enviado um adiantamento para pagar um impressor. Aquele que ameaçou a família da Senhora Vale nos jornais de fofoca. Uma gentileza, ele chamava isso de apropriação indébita. Ele gostava de ordem até que isso o incomodasse. Ele gostava de redenção até que tivesse que pagar por ela, com nomes dos quais dependíamos para obter crédito. Lady Beatrice deu uma risada frágil, sem qualquer alegria. Então você o assassinou para nos poupar de um constrangimento? Eu não queria matar, disse Bexley bruscamente, e nessa mentira sua voz falhou. Eu queria deixá-lo doente, interromper o discurso, por tempo suficiente. E a pedra, sim. A pedra seria uma alavanca. Eu a devolveria, e seria indispensável. Foi rápido. Ele pressionou os dedos contra os olhos, como se a cena pudesse ser mergulhada novamente na escuridão. O ácido prússico não age lentamente, disse o Dr. Trent, categoricamente. As sobrancelhas de Poirot se ergueram, tristes. O assassinato não gosta de eufemismos, monsieur. O senhor sabia o suficiente para usar água de louro. Sabia o suficiente para esconder luvas e frasco. Sabia o suficiente para controlar as luzes e confiar na habilidade de um homem orgulhoso. Sabia o suficiente para colocar a chave da vitrine sob a bainha. Sim, esse é o pequeno detalhe. Lá estava ela, cuidadosamente colada como um lembrete, para ser buscada quando a confusão estivesse no ponto certo. A linguagem era sua. A organização era sua. O senhor não conseguiu se conter. Bexley olhou de rosto em rosto, buscando algo em que se fixar. Não encontrou nada. Pôs os óculos de lado com um cuidado absurdo e cruzou as mãos finalmente, como se tivesse feito uma lista que não conseguiria terminar. Você me deixaria escrever um bilhete? Perguntou a Mallory com muita calma. A voz de Mallory estava firme. Você virá conosco. Inspetor, disse o reverendo Pember, com a respiração entrecortada de alívio e compaixão. Deixe-me falar com ele antes. Você poderá falar depois.
disse Mallory. Enquanto os policiais se movimentavam, o capitão Strahan deu um passo como se fosse dizer algo, o velho instinto de agir, e então não disse nada. Olhou para Evelyn. Ela estava muito pálida, mas não olhou para ele. Lady Beatrice sentou-se como uma mulher que finalmente teve uma dívida negada. Uma dívida que ela tinha certeza de que cobraria. Jasper Quine encarou suas belas luvas como se elas o tivessem traído. Então, percebendo o que estava fazendo, endireitou-se voltando a ser um artesão. O lápis de Lila Denby começou a se mover, mas mais lentamente do que ela imaginara no almoço, quando a manchete era sangue e glamour, e não a mesmice de homens vaidosos com ferramentas impecáveis. Poirot virou-se ligeiramente para o Sr. Grieve. Senhor, seu conjunto de serviço, proteja-o com mais cuidado. Sua profissão não tolera bem a ideia de que alguém possa abrir suas gavetas enquanto a orquestra toca. Grieve inclinou a cabeça, constrangido. Eu irei. Os homens de Mallory agora tinham Bexley. Sua aparência impecável, seu rosto já não era digno de citação. Ele olhou uma vez para Evelyn, brevemente, quase gentilmente, como se pedisse desculpas por um mundo que havia usado seu nome em documentos que ela não lera, e então desapareceu. O diamante ainda está lá, disse Dame Aurélia, com a firmeza de quem já havia aprendido uma lição sobre drama. Inspetor, presumo que está sob nossa custódia, disse Mallory. Não irá a lugar nenhum sem um advogado e o comparecimento ao tribunal. Então talvez, disse Dona Aurélia, e conseguiu soltar um suspiro que não chegou a tremer. Vendaremos outra coisa para as camas este ano. Um piano, talvez. Atrai menos maldições. O Dr. Casongo falou suavemente, preenchendo o momento. A maldição não está na pedra, disse ele. Está no que a pedra incita os homens a fazer. Seus olhos encontraram os de Poirot, e houve, por um breve instante, um respeito mútuo sem romantismo. Poirot inclinou a cabeça. A memória, disse ele, é a única maldição que vale a pena respeitar. O senhor a carregará, doutor. Além disso, acho que talvez com o tempo, quando houver menos ruído envolvido, se estabeleça um compromisso. Evelyn aproximou-se dele então. Obrigada, disse ela. Não por Sir Roderick, nem pelo diamante, mas por algo que acontecera na sala quando uma voz estava calma e não gritava. Coragem, senhorita, disse ele com muita delicadeza. Haverá muitos papéis. Preste atenção neles. Ignore os homens por um momento. Ela emitiu um som que poderia ter sido um riso em meio a uma lágrima e se virou. O capitão Strahan pairou no ar. Percebeu que pairar não é voar e se acomodou desajeitado e humilde ao lado dela. Mallory permaneceu ali por mais um instante. Você o fisgou no momento em que as luzes se acenderam, disse ele com pesar. Eu estava olhando para a garrafa. Todos nós somos vítimas da nossa educação, respondeu Poirot. Para mim é o teatro. Há sempre alguém que não consegue resistir à deixa. Ele lançou um olhar para a caixa lacrada, onde a estrela jazia, carrancuda e vermelha na escuridão. E para alguns são os adereços. À medida que o quarto perdia a sua postura e voltava a ser uma noite mais sóbria, mais pobre, estranhamente humana, Poirot levou a mão ao chapéu. Dame Aurélia, que lhe enviava bilhetes antes do amanhecer e os cancelava ao pequeno almoço, agradeceu-lhe com uma sinceridade que não custa nada e, por isso, é rara. A casa abriu-lhe espaço como se a maré recuasse. À porta, ele parou não para se admirar no espelho, mas para ajeitar a gravata com precisão. Vejam, disse ele para ninguém em particular, nem para os pequenos deuses da ordem que habitam casas bem administradas, as pequenas células cinzentas. Elas são mais felizes quando os móveis estão em seus devidos lugares. Lá fora, a chuva transformara-se numa fina e imparcial garoa. Poirot ergueu o guarda-chuva preciso. Em algum lugar atrás dele, um relógio marcava uma nova hora. E a cidade que vira muitos diamantes e muitos sermões continuava a recordar.